Já vai, já vai, já vai. Porque, gente, se você estudar mesmo, se você botar para ler, se você for estudar a Bíblia, você vira ateu na hora. Você vira. Toda cheia de contradições, não tem sentido uma coisa com a outra, entendeu? Então, se fosse Bom dia. Hoje são 29 de maio de 2020, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Mais um vídeo mostrando mais uma contradição bíblica. Para a tristeza do Léo Marcolino, que possui um canal no YouTube com o mesmo nome, Léo Marcolino, não trago aqui novamente o cristão evangélico Norman Geisler. Por quê? Simplesmente porque o Norman Geisler, em seu livro Enciclopédia Manual Popular de Dúvidas, Enigmas e Contradições da Bíblia, ele não aborda essa contradição que vou mostrar aqui. Mais uma. Especialistas em Bíblia, doutores em Bíblia, pessoas sérias, honestas, sabem muito bem que a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, está repleta de lendas, mitos, alegorias, fábulas, contradições, discrepâncias e erros das mais variadas espécies. Isso é do conhecimento de quem é honesto, de quem estuda a Bíblia com honestidade. Então vamos aqui a mais uma contradição bíblica. A pergunta é, na lenda sobre a crucificação de Jesus, eu quero saber em que hora ele foi pregado na cruz, ele foi crucificado. Entendeu, gente? É isso que eu quero saber. Nos relatos lendários sobre a crucificação de Jesus, que estão nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, a crucificação está ali. Então eu quero saber em que hora da sexta-feira, em que hora Jesus foi crucificado. Se ele foi crucificado numa manhã, se ele foi crucificado numa tarde ou numa noite da sexta-feira. É isso que eu quero saber. E qual é a resposta, gente? Como eu sempre digo aqui, para você responder, depende do evangelho que você lê. Porque isso aqui, gente, não foi um fato real. Não foi um fato real. Por exemplo, meu pai morreu numa sexta-feira, quando eu tinha 9 anos de idade. Em 1965, perdi meu pai, lá em Sobral, morava lá. Eu estava com 9 anos de idade. Papai morreu pela manhã, não sei o dia, não me lembro do dia. Só sei que meu pai morreu pela manhã. E ele foi sepultado no outro dia, no cemitério São José, lá em Sobral, o corpo dele, de meu pai. Então eu sei que meu pai morreu numa manhã de um dia qualquer. Numa manhã. Não foi à tarde, não foi à noite. E Jesus aí? Eu quero saber em que hora da sexta-feira Jesus foi pregado na cruz, crucificado. Morto não, ainda não, crucificado. Quando? Qual foi aí a parte daquela sexta-feira? Será que ele foi pregado na cruz pela manhã, à tarde ou à noite? A resposta depende do evangelho que você lê. Os evangelhos de Mateus e Lucas não são precisos em relação a parte da sexta-feira que Jesus foi crucificado, pregado na cruz. Não são claros Mateus e Lucas. Agora, Marcos e João são claros. E aí, gente,
há contradição. E é o que vou mostrar aqui agora. Então vamos aqui, primeiramente, ao Evangelho de Marcos, que foi o primeiro evangelho que surgiu, entendeu? Quando surgiu o Evangelho de Marcos, os textos de Marcos que estão no Evangelho hoje, quando surgiram aqueles textos, Jesus já havia morrido há 45 anos, quando apareceu o Evangelho de Marcos. Então vamos aqui a Marcos para saber qual foi o horário daquela sexta-feira em que Jesus foi crucificado, pregado na cruz. Qual foi o horário? Se foi pela manhã, se foi à tarde ou se foi à noite. Então vamos aqui. Marcos capítulo 15, gente. 15, versículo 25. Então eu vou ler aqui. Aqui diz qual foi a hora daquela sexta-feira em que Jesus foi pregado na cruz, crucificado. Então vamos lá. Marcos capítulo 15, versículo 25. Está escrito assim. Veja bem, era a hora terceira quando o crucificaram. Então, o Evangelho de Marcos está dizendo que Jesus foi crucificado, pregado na cruz, numa sexta-feira, na hora terceira. A hora terceira equivalia a 9 horas da manhã. Entendeu? Então aqui no Evangelho de Marcos está dito que Jesus foi pregado na cruz às 9 horas da manhã, numa sexta-feira. Muito bem. Vejamos agora o Evangelho de João, porque os dois, repito, são precisos. Eles dizem a hora em que Jesus foi pregado na cruz. Já Mateus e Lucas não são precisos. Então vamos aqui. O Evangelho de João, capítulo 19, versículos 14, 16, 17 e 18. Aqui está a resposta. Então vamos ver se é a mesma coisa que foi dita pelo Evangelho de Marcos. Então vamos aqui. Vou ler 14, 16, 17 e 18. Então diz assim, João, capítulo 19, versículo 14. Vamos lá. Diz assim. Veja bem, e era a Parasceve Pascal, cerca da hora sexta, que equivalia ao meio-dia, às 12 horas, meio-dia. Então veja aí, e era a Parasceve Pascal, cerca da hora sexta. E aqui Jesus está sendo julgado por Pilatos. E aqui no finalzinho diz, então Pilatos o entregou quem? Jesus. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Então você vê aqui no Evangelho de João que ao meio-dia, na sexta-feira, ao meio-dia, 12 do dia, 12 horas, Jesus foi aqui condenado e foi levado, né, para que fosse crucificado. E diz assim, no versículo 18, no versículos 17 e 18, vou ler. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, Jesus, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. Aí vem o versículo 18. Onde o crucificaram, crucificaram quem? A Jesus. Onde o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Então você vê aqui que o Evangelho de João está dizendo que naquela sexta-feira, ao meio-dia, Jesus ainda estava sendo julgado por Pilatos. Meio-dia da sexta-feira. Isso é o Evangelho de João. Jesus estava sob julgamento. E aí ele foi condenado. E depois é que ele foi pregado na cruz. Então o Evangelho de João
diz com clareza que naquela sexta-feira Jesus foi pregado na cruz, crucificado, depois do meio-dia. Já Marcos diz coisa diferente. Diz que Jesus foi condenado logo pela manhã da sexta-feira e que às 9 da manhã da sexta-feira Jesus foi pregado na cruz. Viu aí a contradição, gente? É impossível desfazer uma contradição bíblica. Não trouxe aqui o Norman Geisler, que é querido pelo ateu Léo Marcolino, porque o Norman Geisler não fala sobre essa contradição. É por isso que eu não o trouxe para cá. Entendeu? Então, resumindo, quando alguém perguntar a você em que hora da sexta-feira Jesus foi pregado na cruz, aí depende do evangelho que você lê. Se você ler o evangelho de Marcos, você dirá que Jesus foi pregado na cruz, naquela sexta-feira, às 9 horas da manhã, hora terceira. E se você ler o evangelho de João, vai dizer coisa diferente. Você vai dizer que Jesus foi pregado na cruz somente depois do meio-dia, hora sexta, depois do meio-dia. Viu aí, gente? Porque isso não é fato real. Não é fato real. Portanto, aí, mais um vídeo e muito obrigado. Falar que a Bíblia não tem erros e contradições é desonestidade pura ou pior, é canalice.